Ela está te traindo e você sabe disso. Jane disse enquanto colocava meu café ao lado das minhas batatas fritas carregada e ajustava seu avental, esperando minha resposta. O barulho de fundo do restaurante pareceu desaparecer. Eu olhei para cima do meu telefone e encontrei seus grandes olhos azuis olhando diretamente para mim. Como você pode ter tanta certeza? Ela deu de ombros, franzindo seu nariz de elfo. Chame isso de intuição feminina, mas é preciso uma para reconhecer uma. Sua voz rouca não estava misturada com pena, arrependimento ou nostalgia sobre sua própria história de infidelidade. Jane nunca realmente se desculpou por me trair, mas também não havia malícia em sua voz. Essa talvez fosse a parte mais perturbadora. Ela não estava tentando sabotar meu casamento ou machucar Ashley, minha esposa. Pior, eu nem fiquei surpreso com a revelação dela. Eu tinha percebido um sentimento que começou fraco, mas que tinha ficado mais claro, que as viagens de negócios recentes de Ashley eram mais do que apenas trabalho. Eu vi você aqui com ela, e eu posso sentir isso. Eu sei que não é da minha conta, mas não quero ver você se machucar de novo, nossa. Um sorriso irônico surgiu em meus lábios. Eu sei, é um pouco hipócrita vindo de mim, já que tenho a moral de um gato de rua, ela disse com uma alegria surpreendente. Você não diria. Sim, você diria. Você disse isso. Essas foram suas palavras exatas, logo antes de você jogar Norman pela janela. Jane sorriu. Bem, isso era verdade, agora que pensei sobre isso. Eu disse isso. Eu me sinto mal por isso. Sobre o que você disse, ela pareceu quase ofendida, não por jogar Norman pela janela. Esqueci que estávamos no segundo andar. Ela enxugou a testa com alívio fingido, jogando o cabelo loiro curto e repicado para trás. Boa coisa, hein? Eu não gostaria que você se acovardasse agora. Além disso, o que você disse era verdade. Ainda é. Eu gosto de brincar, provavelmente deveria ter pensado nisso antes de propor. Jane nunca foi do tipo que se acomoda, mas a ignorância juvenil me cegou para esse fato. Norman pagou o preço por descobrirmos isso, ou melhor, por eu encontrá-lo na minha cama com minha namorada supostamente exclusiva, alheio a quaisquer compromissos que ela tinha comigo. Norman atacou-me no momento em que entrei no quarto. Uma breve conversa poderia ter poupado 2 braços quebrados e um nariz fraturado. Consegui escapar convencendo a todos que eu achava que ele estava atacando minha namorada, embora eu duvidasse que alguém realmente acreditasse nisso. Eles provavelmente só queriam que o caos acabasse. Quando as coisas começam a se assemelhar a um episódio de Jerry Springer, os oficiais geralmente querem que isso acabe logo. Sim, teria sido uma bagunça. E se tivéssemos nos mudado para um andar mais alto, pobre Norma, eu assenti, rindo da lembrança do rosto chocado de Jane, enquanto olhávamos pela janela. Sim, ele não merecia isso, eu disse. Uma vez que Norma entendeu a situação, sua memória se tornou convenientemente turva, para a grande consternação do promotor. Surpreendentemente, Norman se tornou um dos meus amigos mais próximos, muito além de sua tentativa desajeitada de fugir naquela noite. Bem, preciso voltar para meus outros clientes, Jane disse, quebrando o momento. Você tem certeza? Perguntei, minha voz baixa e séria. Ela olhou brevemente para os pés. Sim, quer dizer, não tenho provas, mas posso sentir. Mas por que eu confiaria em você? Você não tem nada a ganhar com isso. Ela franziu a testa, fingindo pensar sobre isso. Talvez seja porque você confia em mim. Estou sozinho com sua comida o tempo todo. Então é por isso que ela sempre tem gosto de canela, brinquei. Eu provoquei Jane por anos sobre seu amor por chiclete de canela. Ela começou a responder com algo espirituoso, mas sua expressão mudou para uma de simpatia. Você não parece surpreso. Alguma coisa está errada há um tempo. Mesmo quando ela está em casa, ela não está realmente lá. Vocês dois estão brigando? Não. Na verdade, mal estamos conversando. Isso é pior, sabe? Os conselhos de Jane sobre relacionamentos não eram convencionais, mas conversar com ela sempre foi fácil, mesmo que ela nem sempre seguisse seus próprios conselhos. Ela deixa suas alianças em casa quando viaja. Eu as encontrei em sua caixa de joias nas últimas 2 vezes, pelo menos. Os olhos de Jane se arregalaram. Bem, droga, isso provavelmente não é bom.
Foi o que pensei. Eu deveria pedir para Norman dar uma olhada. Ele gosta dessas coisas de detetive. Ele é um investigador de seguros, Jane, não um policial. Ela franziu os lábios. Bem perto. Ele até tem uma espécie de licença de investigador particular. Ele sabe como pesquisar coisas, e você não. Norman tinha acesso a todos os tipos de bancos de dados e conseguia rastrear coisas. Era realmente sua especialidade. Vou passar na casa de Norman mais tarde. Talvez você esteja certo. Ela me deu um sorriso torto. Eu geralmente estou. Mas quando estou errado, estou realmente errado. Norman levantou os olhos da mesa quando cheguei. Quão certo você está? Ele perguntou. Não sei. Sou especialista nisso. Ele levantou uma sobrancelha. Imaginei que você teria alguma ideia. Quer dizer, essa não é a primeira vez. É bem, pelo menos estou recebendo simpatia, eu ri. Ei, eu vou te ajudar como eu puder. Pelo menos eu não vou ser o único a sair pela janela dessa vez. Jesus, quantas vezes eu tenho que dizer que sinto muito por isso? Norman sorriu. Eu te aviso quando for o suficiente. Eu entreguei a ele a pasta com as agendas de Ashley dos últimos 6 meses, seus próximos planos, registros telefônicos e extratos de cartão de crédito. Vocês estão todos envolvidos nisso, hein? Não totalmente. O cartão da empresa dela está fora dos limites. Não vou arriscar minha licença por isso. Mas não se preocupe. Se houver algo lá, provavelmente vou encontrar. A maioria das pessoas não é tão inteligente quanto pensa. Ele folheou os papéis. Você sabe que isso não vai consertar as coisas, certo? É, eu sei. E também, não vai importar no tribunal de divórcio. Só quero ter certeza. Espero estar errado. Não quero explodir isso sem provas. Mas se eu confrontá-la e estiver errado, provavelmente estamos indo para o divórcio de qualquer maneira. Acha que pode consertar isso? Depende do que realmente está acontecendo. Se ela terminou conosco, talvez eu também esteja. Posso estar interpretando tudo errado, e ela está lidando com coisas sobre as quais não pode falar. Norman deu de ombros, e eu percebi que ele não estava esperançoso. É bem, vou dar uma olhada. Me dê alguns dias. Se ela está com dificuldades, eu quero ajudá-la. Talvez seja só estresse do trabalho. Você já tentou falar com ela? Ela mal fala comigo. Quando tento, ela simplesmente muda de assunto e de repente tem algo para fazer. Não é um começou devagar, mas já faz pelo menos 1 ano, talvez 1 ano e meio. Aconteceu alguma coisa naquela época? A única coisa que me vem à mente é quando ela bateu o carro no gelo. Ela pegou comida chinesa no caminho de casa para o trabalho e chegou naquele cruzamento gelado antes que eles tivessem passado o sal. Norman assentiu. É, eu lembro disso. Mas não foi nada sério, certo? Dei de ombros. Só um pouco de trabalho na lataria e um pequeno hematoma, mas o seguro cobriu tudo. Ela ficou mal-humorada por alguns dias, mas isso era de se esperar. Às vezes, pequenas coisas fazem as pessoas reavaliarem suas vidas. Talvez isso a tenha assustado mais do que você pensa. Você está dizendo que ela me traiu por causa de um acidente de carro? Eu não sei, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Ainda não sabemos se ela está traindo. Norman anotou algo em seu caderno. Já faz 1 ano e meio, então? Não tenho certeza. Não percebi no começo, mas piorou nos últimos meses. Ela mal fala comigo. As viagens de negócios dela costumavam ser com meses de intervalo, mas agora são apenas semanas. Às vezes é só 1 ou 2 semanas. Para onde ela vai? Só para o Centro-Oeste, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota e Iowa. Só para as grandes cidades. Isso vai funcionar. Tenho muitos contatos por aí. Temos uma espécie de rede. Um tipo de acordo do tipo, você coça minhas costas. Ele reduz o trabalho braçal. Muitas pessoas me devem favores. Ele se mexeu e empurrou o paletó para trás, revelando um grande revólver preto. Eu tive que começar a carregar por causa de um desses favores. Escanear as filmagens de segurança do hotel é bem direto. Olho para a mesa dele. Espero estar errado. É, eu também. Eu já me arrependia de arrastar Norman para isso. Mas, na semana seguinte, Ashley ficou ainda mais distante.
Se falássemos menos, ficaríamos completamente em silêncio. Não me senti ignorada, parecia mais que ela estava me observando. Sua próxima viagem de negócios era para Omaha, não exatamente um foco de atividade ilícita. Então, fiquei chocada quando Norman me ligou para encontrá-lo no restaurante alguns dias depois. Jane nos sentou na cabine mais distante de todos, e Norman deslizou uma série de fotos pela mesa. Sinto muito, Lee. Isso é uma porcaria, mas parece que você estava certo. Olhei para a foto de Ashley, em cima de um homem, em um quarto de hotel. Ela foi embora com ele? Não sei para onde eles foram, mas ela não voltou até às 3 da manhã. Bem, isso é uma bagunça. Jane se inclinou e estudou a foto. Isso parece mais um encontro casual, em um bar de hotel do que algo sério. Como diabos você pode dizer? Jane inclinou a cabeça e examinou a foto. O jeito que ela está parada. Ela não conhece esse cara de verdade, ela está procurando por ele. Norman assentiu. Sim, Jane é boa em ler linguagem corporal. É por isso que às vezes eu observo as pessoas. Jane franziu o nariz. Pensei que fosse por causa das minhas saias curtas e pernas longas, ela disse, lançando um olhar desamparado para o teto. Olhei entre os dois. Você também, hein? Jane caiu na gargalhada. Não. Claro que não. Norman suspirou. Deus, por favor, me diga que você está brincando. Meus braços ainda doem toda vez que o tempo muda. Ficando séria de repente, Jane olhou para as fotos novamente. Então, só uma aventura aleatória, não um cara normal? Provavelmente. Não que isso faça diferença. Norman deu de ombros. Estarei em Omaha semana que vem. Vou ver se consigo encontrar o cara. A julgar pelo jeito que ele e o barman se olham, ele provavelmente é um cliente regular, talvez local. Não sei que diferença faz, mas vou falar com ele se puder. Não consegui ver como qualquer coisa que o cara dissesse mudaria minha opinião, mas não vi razão para dizer a Norman para não investigar. Bem, me avise o que você descobrir. Ele assentiu. Provavelmente era só minha imaginação, mas senti os olhares de pena de ambos enquanto eu saía. Não que isso importasse, eu já estava sentindo pena de mim mesmo, me perguntando como você consegue encontrar um advogado de divórcio. 1 semana e meia depois, após uma visita desanimadora a um advogado, Norman me ligou. Ashley está por aí? Não, ela só volta na semana que vem. Tenho um monte de coisas que quero falar e mostrar a vocês, mas estou atolado em um processo de danos pessoais. Tenho que tirar fotos de um local de demolição e depois ir para o aeroporto. O cara com a suposta lesão nas costas está esquiando na água na Flórida. É um pesadelo de última hora, mas vai demorar algumas semanas até eu voltar, e acho que você precisa ver isso agora. Então o que é? Tem uma pasta na minha mesa com seu nome nela. Apenas pegue e me encontre no antigo local de demolição do Superfã. Foi lá que o cara supostamente se machucou. Vejo você lá. Ah, quase esqueci. 1 segundo, Norman disse. Esperei enquanto ele digitava algo no telefone. Ok, mandei uma mensagem para Jane. Ela tem uma chave e vai encontrá-lo no meu escritório. Ela não podia simplesmente deixar a chave? Não, o escritório fica mais ou menos na metade do caminho entre vocês dois. É mais fácil se ela te encontrar lá. 15 minutos depois, cheguei ao escritório de Norman, onde uma Jane irritada, vestida com roupas de boate, esperava impacientemente. Ela me entregou um grande envelope marrom. Vou me atrasar para meu encontro, ela disse. Olhei para sua blusa e sua saia ridiculamente curta. Parece um encontro promissor para um cara sortudo. Se essa saia fosse mais curta, seria um cinto. Essa é a ideia. Eu até tenho um conjunto de 6 joias corporais. Então vamos nos mexer para que eu possa ir. Ela trancou a porta e desceu correndo as escadas antes que eu pudesse agradecer. Fui até meu carro e entrei, me perguntando se alguma coisa disso importava, ou se eu estava apenas usando tudo isso como uma desculpa para evitar o pedido de divórcio. Por um momento, deixei o envelope no banco do passageiro e liguei o motor, apenas para Jane bater na janela. Ei, meu carro não pega. Não tenho muito tempo, mas posso dar uma olhada rápida. Não se incomode. É o alternador, ela disse, exasperada, enquanto eu erguia uma sobrancelha. Sim, eu sei.
Meu mecânico disse que estava saindo de linha, mas era caro e eu vi esses sapatos. Não importa. Só preciso de uma carona até o clube elétrico. Provavelmente consigo uma carona para casa amanhã de manhã. Você vai ter que esperar até eu falar com Norma. Ele está indo para o aeroporto em breve e eu preciso falar com ele. Jane parecia que ia discutir, mas deu de ombros e entrou, pegando o envelope. Vale a pena esperar. Vou mandar uma mensagem para ele. Estávamos na metade do caminho para Golan, quando o telefone dela perdeu o sinal, e ela começou a falar comigo em vez de mandar mensagens. O que Norman disse que estava fazendo na antiga mina de chumbo? Reivindicação de danos pessoais. Aquela cidade está vazia há anos. Acho que estão demolindo ou algo assim. Uru. Jane começou a olhar o envelope. Você teve a chance de olhar isso? Quando eu teria tido a chance? Eu perguntei. Ela me lançou um olhar calculista. Se importa se eu der uma olhada? Eu hesitei. Não, não realmente. Provavelmente é só a mesma coisa. Ela abriu o envelope impacientemente, tirou uma pasta grossa e começou a folheá-la. Estas são todas as informações de telefone e cartão de crédito que você deu a ele, junto com algumas notas. Mas não consigo ler a letra dele. Ela jogou a pasta de volta quando virei para uma estrada quase deserta, passando por placas de alerta. De repente, ela se sentou ereta, os lábios franzidos e o nariz enrugado. Norman tem arquivos de cerca de 20 caras aqui. Sério, quando ele dorme? Ela olhou para ele confusa. Isso não faz sentido. O que não faz sentido? Talvez ele misture as coisas com outra coisa, ela murmurou, ainda perplexa. Porque todos esses casos são sobre pessoas desaparecidas do último ano e meio. Olhei de relance. Ela deu de ombros e continuou folheando a pasta. Esse cara aqui, Norma, enviou a foto dele de um celular há 2 semanas. Eu podia ouvir a hesitação na voz dela. Ele está em um relatório de pessoas desaparecidas da semana passada. Precisamos perguntar a Norma o que diabos está acontecendo. Você vai ter que perguntar a ele pessoalmente, não tenho sinal aqui. Ela olhou ao redor para a área desolada, sua expressão inquieta. Eu não gosto disso. Quase lá. Norma nos dará algumas respostas, e então eu voltarei. Eu parei quando as árvores finalmente se dissiparam, dirigindo por um portão aberto e uma cerca alta marcada como zona de construção. Mantenha-se afastado. Chegamos a um longo estacionamento abandonado em frente às ruínas de uma escola velha e vazia. Um ônibus escolar sozinho e enferrujado estava no meio, como se estivesse esperando um Mad Max pós-apocalíptico aparecer. Avistei o carro de Norman perto da entrada, ao lado de uma placa da escola Gola. Um esqueleto gigante de concreto e vergalhões do mascote da escola pairava ao lado do prédio. Dei uma olhada dupla no grafite enorme nele. Vá buzinar. Droga, deve ter sido uma temporada de futebol difícil, Jane murmurou distraidamente. Poderia ter sido pior. O mascote da minha escola era um troll. Reduzi a velocidade para estacionar ao lado do carro do Norma. Quando eu estava prestes a dizer algo, Jane fez sinal para que eu ficasse quieto. Ela folheou a pasta freneticamente. Não, não, não. Do que diabos você está falando? Ela empurrou a pasta para minhas mãos. As fotos, pelo amor de Deus, as fotos. Sua voz tremeu enquanto ela lutava para falar. Eu os folheei, não havia nada em comum, empregos diferentes, cidades diferentes, caras diferentes. O que estou perdendo? Ela prendeu a respiração, então disse em um quase sussurro, folheie. Ela parecia que estava prestes a vomitar. Isso me lembrou daqueles flipbooks que eu costumava rabiscar nos cantos dos meus cadernos escolares, onde você virava as páginas e um pássaro voava ou uma bola quicava. Conforme eu virava as páginas, as imagens pareciam se transformar gradualmente. A cada virada, os rostos pareciam mais e mais familiares. A cor do cabelo, a cor dos olhos, cada vítima parecia cada vez mais comigo. As últimas 3 eram como olhar para um espelho. Puta merda, eu engasguei, minha respiração saindo em goles trêmulos. Alguns desses caras foram encontrados mortos. Eu vasculhei o arquivo. Palavras como não resolvido e assassinato saltaram para mim. Isso é uma bagunça, Jane disse, sua voz falhando.
Eu estava pensando a mesma coisa. Jesus Cristo, eu sussurrei como uma prece, lutando para compreender. Ashley vai voltar semana que vem, certo? Jane perguntou. Ela não pode estar envolvida nisso. Levaremos isso à polícia. Então, vá embora, vá para algum lugar, qualquer lugar, Jane insistiu. Eu assenti, momentaneamente sem palavras. Mas se Norman tem isso, o que diabos ele sabe? Jane balançou a cabeça lentamente. Deve ser ruim. Vamos pegar o que Norman tem para mim e voltar para a cidade. Em retrospecto, entrar na escola foi provavelmente uma das piores decisões que tomei. Logo depois do escritório da escola, onde o teto tinha desabado completamente, havia uma sala de aula aberta. Eu podia ver o que parecia ser Norman caído em uma cadeira, coberto por algum tipo de casaco. Jane, ainda me seguindo, estava folheando os arquivos na penumbra. Parei de repente, quando percebi que o casaco era um cobertor completamente jogado sobre a figura. Jane levantou os olhos do arquivo e olhou em choque, enquanto eu me aproximava cautelosamente. O cheiro metálico e espesso de sangue no ar era um sinal claro de que o que quer que estivesse sob o cobertor era algo que não queríamos ver, ignorando meu bom senso. Estendi a mão, agarrei o cobertor e o puxei levemente. Ele prendeu por um momento antes de cair. Jane abafou um grito, derrubando uma pilha de arquivos, enquanto cambaleava para trás contra a parede. Norman estava algemado à cadeira, suas roupas encharcadas de sangue que pingava preguiçosamente na poça abaixo dele. Seus olhos estavam abertos e sem vida, e uma mordaça de pano estava enfiada em sua boca. Um corte enorme em sua garganta formou um segundo sorriso grotesco de orelha a orelha. Eu disse o óbvio, ok, isso é muito ruim. Jane assentiu, sua voz tremendo. Hora de um novo plano. Sim, novo plano, corra como o diabo. Tarde demais, uma voz cortou o ar, estridente e maníaca. Era Ashley, mas algo estava terrivelmente errado. A voz era aguda, quase chorosa, e o pior era que vinha do corredor, bem do lado de fora da sala de aula. Ashley apareceu lentamente, sua cabeça inclinada para frente em um ângulo estranho, seu cabelo quase cobrindo seu rosto. Uma faca de açougueiro balançava em uma mão, e uma arma na outra. Jane pulou para longe da parede, correndo atrás de mim, roçando na mão mole de Norma. Oh Deus! Ashley levantou lentamente os olhos para encontrar os meus, seu olhar desfocado e preso em mim. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais, ela cantou em um ritmo estranho e cantado, fazendo minha pele arrepiar. Ela piscou e apontou a faca para mim. Você trapaceou. Você não deveria espiar. Não é assim que jogamos esse jogo. Você vai estragar toda a diversão. Merda, Jane disse, jogando os arquivos em Ashley em uma tempestade de papel. Corra! Ela me empurrou, e nós disparamos em direção à porta lateral da sala de aula. Um tiro ensurdecedor soou quando dobramos a esquina do corredor, correndo em direção ao que parecia ser uma saída de emergência. Nós irrompemos no luar brilhante, quase colidindo com a escultura de ganso apocalíptica e apodrecida, enquanto corríamos pelo estacionamento cheio de ervas daninhas. Olhei por cima do ombro, aterrorizada. Não havia nada onde eu esperava que Ashley estivesse, nos perseguindo. A porta de incêndio estava aberta, o vazio negro bocejando vazio. Eu diminuí a velocidade, e Jane me lançou um olhar furioso. O que você está fazendo? Ela parou de repente quando viu o que eu estava olhando. Onde ela está? Pensei que ela estaria nos perseguindo. Eu também. Por que ela simplesmente nos deixaria ir? Isso provavelmente não é bom, certo? Olhei ao redor do lote abandonado, talvez um pouco freneticamente. Até onde eu podia ver, Jane e eu estávamos sozinhos, mas o luar projetando sombras através das árvores as tornava tão profundas e escuras que parecia que poderíamos estar cercados por um exército de Asheis. Acho que não. Nós voltamos para o carro. Droga, eu murmurei assim que vi o carro. Eu sabia que estávamos ferrados. O capô estava aberto, e os cabos estavam pendurados. Não era nada que eu não pudesse consertar se tivesse tempo, mas eu tinha um mau pressentimento de que o tempo não estava do nosso lado. Você não trancou? Jane olhou para mim, incrédula. Claro que sim, mas você sabe que ela tem chaves.
Desculpe, não pensei nisso. Jane tentou a maçaneta da porta do carro de Norma. Claro, estava trancada. A porta principal da escola lentamente rangeu ao abrir. Isso não é divertido, a voz de Ashley gelou meu sangue. Sem dizer mais nada, Jane e eu saímos correndo em direção ao fundo da escola. Jane tropeçou quando dobramos a esquina, e eu agarrei sua mão para impedi-la de cair. Cuidado! Jane olhou para mim. Fácil para você dizer. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não estaria vestida como a idiota que morre 5 minutos depois de começar um filme de terror. Sério, ela disse exasperada, eu teria pelo menos usado tênis de corrida. Eu teria rido se não achasse que isso nos faria desmaiar. Jane estava fazendo o que sempre fazia quando as coisas ficavam ruins, contando piadas piores. Passamos por uma placa declarando que a pilha podre de tábuas e metal atrás dela era o projeto Grenhouse 4 horas de gola, uma América melhor e mais verde, e começamos a escolher o caminho. Para onde estamos indo? O inferno, se eu sei. O último posto de gasolina ficava a uns 20 milhas de distância. Você sabia que ela tinha uma arma? Tenho quase certeza de que era a arma do Norma, Jane disse enquanto pisava cautelosamente sobre montes de entulho. Finalmente, chegamos ao outro lado da estufa. Jane se virou para dizer algo, quando Ashley saiu das sombras do prédio, bem na nossa frente. Ela tinha acabado de voltar da escola, sua voz assumindo um tom estranho e infantil. Sabe, você é muito ruim nesse jogo. Provavelmente teria sido mais difícil para... As palavras de Jane sumiram quando ela de repente correu para a direita, seu pânico parecendo mais um grito do que um som. Mas Ashley me cortou, bloqueando meu caminho. Sem outra escolha, eu me virei e corri de volta pela bagunça o mais rápido que pude. Uma risada arrepiante ecoou na escuridão atrás de mim. Enquanto eu me afastava das ruínas da estufa, avistei uma porta parcialmente aberta. Abaixei-me para dentro, parando para deixar meus olhos se ajustarem. A escuridão era quase completa, interrompida apenas por faixas de luar branco e prateado, vazando por brechas no teto decadente. Naveguei cuidadosamente pelos corredores de pesadelo, procurando desesperadamente por uma saída. Tetos desabados e buracos, aparentemente sem fundo no chão, estavam por toda parte. Um quadrado brilhante de luar apontava para uma abertura do lado de fora, mas era um beco sem saída, bloqueado por uma cerca pesada que eu não tinha esperança de passar. Virei-me para trás. Não há saída, há? A voz era estranha, a ênfase fora do comum e errada. Ashley estava me observando divertida, enquanto eu corria de costas pelo saguão. Eu me movi lentamente, recuando lentamente. Olha, Ashley! Ela deu um passo à frente com lentidão deliberada, brandindo a faca. A luz prateada da lua brilhava na lâmina. Tentei dizer outra coisa, mas sua expressão vazia, quase perplexa, deixou claro que ela não estava ouvindo nada. A arma apontada para mim me convenceu de que não havia raciocínio com ela. Corri pelo corredor mais próximo, tropeçando em escombros. Eu meio que esperava um tiro, mas ele nunca veio. Eu caí com força, mas me levantei, olhando para trás em terror. Nada, nenhum movimento, nenhum som, apenas um silêncio assustador. Eu tateei meu caminho ao longo da parede, tentando ficar nas sombras o máximo possível. Cada passo parecia uma avalanche, meu coração batia forte em meus ouvidos, abafando o som da minha própria respiração. Eu alcancei um batente de porta, espiando ao redor para encontrar um espaço gigante e murado cheio de manchas de luz e escuridão. Poderia ser uma academia ou uma cafeteria, o teto estava desabado e o chão parecia rasgado. Eu me movi de uma viga de suporte para outra, agarrando-me aos escombros, focado inteiramente em cada passo. Depois de quase perder o controle e escorregar de uma das vigas, parei para recuperar o fôlego. Foi quando ouvi uma risada baixa e suave à minha frente. Levei um momento para perceber o movimento na escuridão. Ashley estava correndo em minha direção, muito mais rápido do que eu poderia imaginar, praticamente pulando de viga em viga. O luar brilhou em sua faca enquanto ela se movia. Ela parou a cerca de 3 metros de distância, equilibrada em uma viga quebrada que eu não ousaria tocar.
Ela parecia estar dizendo algo, mas era mais como um zumbido desafinado, notas desincronizadas e confusas. Ashley, vamos falar sobre isso. Algo se contraiu em seu rosto, como um inseto rastejando sob sua pele. Mas não é assim que se faz. Você tem que ficar quieta. Não podemos deixar ninguém nos ouvir, lembra? Ela pulou levemente na viga em que eu estava, seu rosto se contorceu em um sorriso macabro, enquanto ela avançava lentamente, como um gato com um rato preso. E então aconteceu, eu caí. A viga cedeu abaixo de mim, e Ashley despencou quase silenciosamente na escuridão abaixo, com os destroços caindo ao redor dela. Agarrei um laço pesado de arame, agarrando-me a ele com todas as minhas forças, apesar da dor aguda na minha cabeça por bater na viga. Eu conseguia ver uma das mãos dela ainda segurando a faca, projetando-se dos escombros. Precisei de todo o esforço que tinha, mas consegui alcançar a próxima viga, e depois a seguinte. Quando finalmente cheguei ao outro lado, tentei olhar para trás, mas as sombras tinham se deslocado com o luar, e eu não conseguia mais ver a mão dela. Mancando pelos corredores, acabei tropeçando para fora. Jane tinha certeza de que não havia como Ashley alcançá-la antes do nosso encontro na escola. Enquanto eu recuperava o fôlego, uma figura saiu cambaleando da esquina do prédio. Suspirei aliviada, pensando que era Jane. Mas então a figura entrou na luz, sorrindo loucamente, era Ashley. Eu me virei e corri em direção ao estacionamento. Ashley me perseguiu implacavelmente, enquanto eu desviava do mascote de concreto e corria em direção ao estacionamento coberto de cascalho. Apenas alguns segundos depois, eu bati de cara no cascalho, as ervas daninhas escondendo os blocos de estacionamento. Comecei a rastejar ao lado do casco enferrujado do ônibus escolar. Entre no ônibus, uma ordem sibilada veio, mas não soou como Ashley. Sem outras opções, subi os degraus do ônibus abandonado. Algo viscoso agarrou-se à minha mão esquerda. Eu me vi nariz com Jane, agachado no corredor principal. O que você está fazendo aqui? Por que você não correu? O lugar todo é cercado por uma grande cerca com arame farpado. Os portões estão fechados. Não há mais para onde ir. Como isso é melhor? Eu perguntei. Jane deu de ombros, seus olhos arregalados de medo. Deve ser melhor do que estar lá fora com ela, certo? Um barulho estranho, como algo arrastando no cascalho, ecoou perto da frente do ônibus, fazendo nós dois congelarmos. Cutuquei Jane em direção à saída de emergência, que estava ligeiramente aberta. Ela fez uma pausa, e eu me inclinei para a frente para sussurrar em seu ouvido. Se ela começar a entrar, saia furtivamente pelos fundos. Nós rastejamos para trás, a saia curta de Jane distraindo em outras circunstâncias, mas as imagens piscantes do corpo de Norma me mantiveram focado. Um raspar metálico de algum lugar perto da frente do ônibus me deixou nervoso. Eu sei que você está aí, você e sua putinha, a voz de Ashley provocou. Jane enrijeceu-se, olhando furiosamente para o som. Fiz sinal para que ela ficasse quieta. Um pequeno insulto era a menor das nossas preocupações. Houve uma série de pancadas metálicas, cada uma ficando mais próxima e mais alta, sempre tem alguma vagabunda, não é? A voz de Ashley zombou, claramente ciente de nossa localização. Eu precisava ganhar tempo para pensar em um plano. Ashley, você sabe que eu nunca faria isso. Jane só está tentando ajudar. Estamos preocupados com você, eu disse, tentando soar calmo. Uma risada áspera soou, aguda como o chamado de um gaio. Ah, claro. Eu estava observando você. Foi assim que eu soube sobre Raquel. Estou sempre observando. Sei que você ainda não fez nada. Mas você vai. Você sempre faz. Sua voz sumiu, apenas para retornar mais áspera e estranhamente infantil. Frank sempre faz isso. Ashley, escute. Um grito agudo como metal rasgando irrompeu perto da porta. Cale a boca. Cale a boca. Eu sei quem você é, Frank. Eu sei. Os olhos de Jane se arregalaram de horror com o discurso de Ashley. Antes que qualquer um de nós pudesse responder, a cabeça de Ashley surgiu da porta do ônibus, seus olhos completamente brancos e refletindo o luar, mesmo com seu cabelo pendurado como musgo espanhol. O sorriso dela era largo demais, grotesco demais para ser remotamente humano.
Um som como vidro quebrado tilintou pelo chão, enquanto sua faca balançava em nossa direção. Eu vejo você, ela sussurrou. Vai. Jane bateu a porta dos fundos com força suficiente para forçá-la a abrir, pulando para fora e correndo. Corri atrás dela, indo para o prédio da escola para me proteger, quando um tiro estourou atrás de mim. Algo atingiu meu quadril, me jogando para frente. Tentei continuar me movendo, mas minhas pernas não cooperavam. Meu pé prendeu em outro bloco de estacionamento, me jogando para a base da escultura de ganso de concreto meio desmoronada. Fiquei estranhamente satisfeito por não ter batido a cabeça de novo, até perceber que minha mão direita estava empalada em uma das barras de ferro que se projetavam da base da escultura. Eu me afastei, a vibração nauseante da barra percorrendo meus ossos, torcendo meu estômago. Eu vomitei enquanto rolava, minhas pernas se recusando a funcionar. Uma pequena voz na minha cabeça me avisou que a mão e a bala no meu quadril doeriam como o inferno mais tarde. Uma voz mais alta e áspera me lembrou que talvez não houvesse um depois. Ashley se aproximou, arrastando os pés pelo cascalho, murmurando para si mesma uma canção de ninar distorcida de frases confusas, zombido, e o que parecia ser trechos de canções infantis. Ela hesitou, quase como se não me reconhecesse. Um sorriso perturbado lentamente surgiu em seu rosto. Parte meu coração ver você sofrer tanto, mas eu posso consertar isso. Sua expressão escureceu, o sorriso se desvaneceu em uma linha sombria e sem humor. Eu sempre posso te fazer melhor. Sua voz vacilou, tremendo. Ashley balançou a cabeça e deslizou a arma no bolso de trás da calça jeans. Ela levantou a faca, observando o luar brilhar na lâmina. Isso é mais adequado, não acha? Mais íntimo, depois de tudo que passamos. Não sei por que você não fica morto, Frank. Não seria mais fácil? Ei, você! A cabeça de Ashley se levantou de repente, e eu consegui seguir seu olhar. Jane estava parada na porta da escola, claramente apavorada, mas desafiadora, apesar da voz trêmula. Você realmente vai deixar essa vagabunda escapar? Eu tenho a noite toda para caçar você, Jane. Isso não é sobre você. Nunca foi sobre as vagabundas, é sobre ele. É sobre fazer essa parada. Jesus, você é louca, Jane disse, meio que dando um passo em direção ao luar. Ashley se moveu erraticamente, olhando para ela. Eu disse para parar, suas malucas, Jane provocou, revirando os olhos dramaticamente. Louca e estúpida, não é de se espantar que você não consiga manter um homem. O rosto de Ashley se contorceu de raiva. Eu disse pare. Cuco para cocô a puffs, você é um maluco. Jane mostrou a língua, zombeteira. Talvez fossem os insultos, ou talvez fosse a língua. De qualquer forma, eu quase conseguia ouvir algo estalando dentro de Ashley. Ela gritou incoerentemente, arrancando a arma do bolso e atirando descontroladamente onde Jane estava parada. Eu tateei ao redor, tentando pegar algo, mas só encontrei pedras soltas. Assim que a arma disparou, consegui pegar um pedaço da escultura do tamanho de uma bola de softball. O olhar furioso de Ashley disparou da porta, agora vazia de volta para mim. Ela agarrou sua faca, resmungando e rosnando baixinho enquanto se aproximava. Ela levantou a faca no momento em que eu joguei o pedaço de concreto em seu pé. Eu não conseguia escapar, mas talvez Jane conseguisse se eu conseguisse desacelerar Ashley. Ashley soltou um grito de dor, pulando para trás e se contorcendo, seu pé escorregando em pedaços soltos de concreto. Ela caiu para trás, aterrissando bem ao meu lado, e de repente ficou parada. Tentei rastejar para longe, mas minhas pernas ainda pareciam inúteis, e minha mão empalada gritava de dor. Ashley se contraiu, seu calcanhar direito batendo no chão, mas ela não se levantou. Talvez ela estivesse atordoada. Fracamente, eu me arrastei para mais perto com meu único braço bom, sem saber o que eu ia fazer, mas eu sabia que tinha que acabar com isso, para pará-la de alguma forma. Se eu não fizesse isso, ela continuaria matando. 3 barras de aço se projetavam do centro do peito dela. Eu não sabia se ela conseguia me ver, seus olhos estavam desfocados e vidrados. Ela soltou um som triste e dolorido, e por um breve segundo, eu pude ver a Ashley que eu conhecia e amava. Consegui deslizar meu braço bom sob sua cabeça. Ela estremeceu,
E então acabou. A vida a deixou, e tudo o que eu estava segurando era um peso sem vida. Eu estava fraco e começando a desmaiar, então talvez tenha sido apenas o último suspiro preso em sua garganta, quando seus olhos finalmente ficaram vazios, mas eu tinha certeza de que ela sussurrou uma última palavra, uma palavra que eu me esforcei para ouvir: papai. 6 semanas depois, eu estava finalmente pronto para ir para casa. Eu me acomodei cuidadosamente no banco do passageiro, meu quadril doendo depois de viajar na classe econômica. Sim, obrigada por me buscar, eu disse. Jane assentiu, mexendo no ar-condicionado por um momento. Os hematomas que ela teve no funeral de Norman estavam quase sumidos. Imaginei que você gostaria de ajuda para voltar para casa. Eu poderia ter deixado sua chave no balcão de atendimento. Isso seria deprimente. Além disso, seu carro ainda fede. Você precisa trocar o assento do passageiro, ou ele nunca vai cheirar bem. Você perdeu tipo 1 litro de sangue, enquanto eu estava te tirando de lá. Suspirei com arrependimento. Anotado. Ainda não é bem a mesma coisa. Você ainda me deve pela saia e pelo top, sabia? Jane zombou. Ela usou a única coisa que tinha para estancar o sangramento. Vou comprar 5 de cada para você, vale cada centavo. Eu te coloquei no pronto-socorro primeiro da fila, seminua e tudo. Acabei com números de telefone de 3 paramédicos, 2 enfermeiras e um anestesista, ela acrescentou com um sorriso satisfeito. Não estou surpresa. Mesmo tão fora de si quanto eu estava, vi quanta atenção você estava recebendo. Eles demoraram a me arranjar um avental de hospital, no entanto. Jane bufou. 3 desses números de telefone eram de mulheres, sério. Ela fez um aceno desdenhoso. Ei, não julgue, isso dobra minhas chances de um encontro na sexta noite. Ficamos em silêncio por um longo momento, enquanto ela nos levava para fora do estacionamento. Sabe, a polícia provavelmente deixou sua casa uma bagunça. Ela já estava uma bagunça. Eles a destruíram durante os 4 dias em que fiquei no hospital, depois revistaram de novo, depois de perceber que Norman provavelmente estava certa sobre suas viagens. É um desastre total. Quantos caras eles acham que ela matou? Eles têm certeza de pelo menos 15 vítimas, mas estão tentando ligá-la a todas as pessoas desaparecidas na região entre 20 e 50 anos. Jane estremeceu. Ouvi dizer que encontraram todos os tipos de câmeras escondidas na casa dela. Eles até encontraram um rastreador GPS no meu carro e um aplicativo no meu telefone que enviava todas as minhas mensagens e gravava todas as minhas ligações. Ela estava me observando o tempo todo. Jane estremeceu. Ainda bem que nunca te enviei nenhum nude. Quase fiz isso uma noite, há cerca de 1 ano e meio. Eu estava bêbado e queria mostrar meus piercings para alguém. Achei engraçado, mas enviei para o número errado. Minha prima Leanne ainda fica vermelha quando fala comigo. Jane deu de ombros. Então, o que você encontrou em Des Moines? Metade do que ela me contou era mentira. Os pais dela morreram em um incêndio suspeito quando ela tinha 13 anos. Ela passou alguns anos em uma ala psiquiátrica, mas não conseguiu os registros. Não é muito para quase 5 semanas de escavação. Norman era o profissional nisso, não eu. Mas acho que encontrei o que precisava saber. O que era? O nome do padrasto dela não era Kid, como ela me disse. Era Frank, e havia alegações de que ele havia abusado de algumas meninas. Fechei os olhos por um segundo. Jane olhou para a estrada à frente. Sim, mas ele morreu antes que pudessem acusá-lo. Então você sabe. Ela manteve os olhos na estrada. Ele parecia com você, não é? Eu assenti, sentindo um medo afundando por dentro. Frank parecia quase exatamente como eu. Nós dirigimos em silêncio por vários minutos até que paramos na minha casa, com a fita amarela da polícia ainda amarrada desleixadamente na porta da frente. Você tem certeza de que está pronta para voltar lá para dentro? Jane perguntou, franzindo o nariz. Na verdade não. Ainda estou tendo pesadelos, mas cedo ou tarde, tenho que voltar. Para onde mais eu deveria ir? Jane não reiniciou o carro. Então venha ficar na minha casa por um tempo. Jane, você não precisa. Você não é a única que acorda suando frio. Pensei nisso por um segundo. Ainda tem aquele sofá velho? Não. Tem um melhor,
Bom, aquela coisa era desconfortável pra caramba. Jane começou a dizer algo, mas parou. Sabe, vai melhorar eventualmente. Você vai superar isso e encontrar alguém. Mas você não está exatamente batendo 1000. Ela tentou não rir, mas uma risada irrompeu de qualquer maneira. Sério, você tem o pior gosto para mulheres. Precisamos encontrar uma aula, ou um manual, ou algo assim. Talvez um guia de companhia, ou algo assim. Não acho que eles façam isso, eu disse, balançando a cabeça. Vamos dar uma olhada na Amazon, eles têm de tudo. Ela sorriu quando paramos em frente ao prédio do apartamento dela. Fiquei ali sentado por um momento, mas Jane pulou para fora e abriu minha porta. Vamos pegar suas coisas. Eu me esforcei para sair do carro, meus quadris ainda doendo. Jane me ajudou a levantar. Ainda não acredito que ela atirou na sua bunda. Foi no quadril. Diga a si mesmo o que quiser. Eu tive que estancar o sangramento com todas as roupas que eu estava usando. Ela acertou você bem na bochecha. Nós subimos as escadas mancando, e eu esperei enquanto ela pegava as chaves para destrancar a porta. No momento em que entramos, vi 2 poltronas e uma mesa de centro na frente da TV, mas nenhum sofá. Pensei que você tivesse dito que tinha comprado um sofá novo. Eu menti. Você sabe que eu faço isso. Isso não é realmente uma boa ideia. Jane se aproximou, agarrando minha mão. Vamos ser honestos. Não conseguimos nos ajudar com nossas cabeças bagunçadas enquanto você estava lá fora, e eu estava aqui, certo? Ela me arrastou 2 passos para mais perto, claramente mirando no quarto. Posso não ser a senhora certa, mas sou a senhorita certa aqui, agora. Ela soltou minha mão apenas o tempo suficiente para tirar sua blusa e jeans em um movimento rápido e impossível. Parando, ela colocou a língua para fora de brincadeira, mostrando que seu piercing na língua combinava com suas outras joias. Meus olhos foram involuntariamente atraídos para sua calcinha rosa chiclete, lembrando do conjunto de 6 joias corporais que ela mencionou. O salto de garota mais impressionante da história das garotas saltitantes, ela brincou. Não consegui deixar de sorrir. Mais tarde, quando estiver pronta, eu ajudo você a encontrar a Miss Right perfeita. Ela riu melodiosamente. Juro que vou encontrar para você a melhor senhora certa que já existiu. Tentei encontrar palavras para dizer o quão louco isso soou, mas ela me cortou. Por que não dormimos pensando nisso hoje à noite? Acho que pela manhã, você começará a ver a luz. Então ela me beijou. Havia algo naquele sentimento quente, temperado com canela e despreocupado, que me fez perceber que ela provavelmente estava certa.